Buenas noites. Buenas noites. Boa noite, pessoal. Iniciando aqui mais uma live, tá? O tema é como se amar mais e respeitar após o término de um relacionamento. Próximo destino. Show! Ótimo papo. Boa noite, Marlon. Saudades de ti. Me deve um café, hein? Até hoje nada. Pô, desde o Google lá, desde as aulas no Google até hoje nada. Vamos que vamos. Dê notícias, tá? Mande notícias. Bom, o tema hoje é bem forte, né? Porque eu vou falar de relacionamento, como se amar mais, se respeitar após o término de um relacionamento, independente de casamento, namoro, ficante, amizade. Boa noite, Renatinha. Vamos lá, Renata. Convidada ilustre aqui, Renata. Deixa eu já chamar lá. Peraí. Sua entrada, Renata. O tema é forte, hein? O tema é forte. Oi, Gratidão! meu amor! Show de bola, tudo em ordem? Tudo E a viagem, maravilhoso! como que foi? Maravilhoso! A viagem foi incrível, né? É Aí muito sim, engraçado que às hein? vezes a gente mora fisicamente num lugar, mas a nossa alma reconhece o nosso habitat natural, né? E a minha alma tem isso com Florianópolis. Então, é um lugarzinho de muita conexão, de muita paz, de muita entrega e muita verdade para mim. Todas as vezes que eu vou lá, é um chamado muito forte, justamente para que as coisas aconteçam, justamente para que novos ciclos se manifestem. Então, foi muito especial essa viagem. Que da E hora! você, como é que você Feliz por está, coisa você. linda? Eu tô nas minhas caminhadas, com os joelhos doloridos, entendendo que o tempo não existe, né? Igual tu tá falando, várias pessoas falando isso pra mim, né? Para lidar melhor com o presente momento, né? Boa noite, Fran. Boa noite, Carl. É a Olha, Carlinha. meu Oi, Deus. Carlinha. Oi, Fran. Ah, e o tema é forte hoje, hein? Você acha? Sei lá, eu tô até preparado, eu tô estudando muito sobre esse tema. Eu tava até fazendo uma analogia, se fosse, se esse título, se o tema fosse comparado com carteira de trabalho, Hum, dava para saber com quem que as pessoas, tipo, não tem entrada e tem saída, entrada e admissão e saída? demissão, Tem. e a função da pessoa. Aham. Se nós soubéssemos isso mediante as outras pessoas que vão entrando nas nossas vidas, era mais fácil. Mas eu posso te dizer uma coisa? Aí é que está o É grande só uma lance. analogia brincando, tá? Não, eu entendo, lógico. Oi, Zil. Oi, Dani. É, Eu costumo dizer o seguinte: pessoas são pessoas, nós somos seres em evolução. A todo momento nós estamos aprendendo, a todo momento nós estamos absorvendo algo novo. Eu, como pessoa, eu, como ser, tenho um relacionamento com você, Carlos, um outro ser em evolução. A nossa Sim, relação gerou muito atrito, gerou muita dor, gerou muito sofrimento. A gente entrou no fluxo de samsara, morte e renascimento o tempo inteiro, né? Erros constantes, perdões constantes e tudo isso foi muito doloroso. Só que não necessariamente você é o problema ou eu sou o problema. Não necessariamente um próximo relacionamento nosso vai ter características desses. Por quê? Porque às vezes a nossa energia juntos vibra em polaridades diferentes. Então, em vez da nossa união nos fazer bem, ela nos faz mal.
Entende? Entendi. Então, às vezes, não é que estamos fazendo errado, simplesmente a nossa energia, o nosso propósito, o que nós vibramos e o que nós buscamos dentro do nosso contexto de vida é totalmente oposto. Entende? Então, às vezes a gente fala assim, porque fulano não vale nada, porque ciclana não vale nada, porque não sei quem me É a usa. raiva. As É, fases do luto. exata, Tá xingando a pessoa. exato. Porque Porque ela fulano... ama a pessoa a tal ponto, mas a pessoa não quer ela vai xingar, ela vai desabafar, ela vai gritar, ela vai entrar em neuroses diversas, em todos os temas, né? Eu tava ouvindo o doutor Exatamente. Ricardo Frota falar hoje, falei, caraca, o que ele postou pegou na veia, porque são vários cenários, né? Até Exato. anotei pra falar aqui. Ele fala, todo relacionamento que você tem é um estado de presença com você mesmo. E você nunca sabe, né? Eu tava até fazendo uma análise. Boa noite, Lúcia. Oi, Tava fazendo Lúcia. uma análise que as pessoas terminam e não sabem depois o próximo destino. O que eu vou fazer agora? Se for uma relação que foi tóxica, ela está totalmente perdida. Né? Se for uma relação abusiva, ela está totalmente fora de órbita. Ela não sabe se vai para frente, se vai para trás, se ela fica parada, se ela vai para a direita, se ela vai para a esquerda. O que ela pensa, se ela pensa demasiadamente no futuro, se ela pensa demasiadamente no passado. Ela fica fora de órbita. Às vezes ela usa muletas, dependências químicas para parar de pensar, porque pensar demais dói no cenário. Você nunca está preparado, às vezes, para um término de relacionamento que, às vezes, a pessoa morreu, ou a pessoa estava te traindo e você não sabia, então terminou com você. Você nunca sabe se o dia de amanhã você está com uma pessoa, ela terminou com você e acabou. Simples assim, só que às vezes a dor, para quem gosta mais, é o que sofre mais, né? E as pessoas às vezes entram em diversos tipos de cenários. Boa noite, Vitória! Vitória é palestrante, é isso Oi, aí, Vitória. Vitória. Eu vejo, Renata, que não é só para mim, eu pesquiso muito esse tema, já sofri diversos tipos de abusos em si, relacionamentos do passado, diversas vezes que às vezes eu até tentei, né? E não deu certo, mas eu tentei, eu não posso só, tipo, ficar sempre numa amizade que eu vejo que eu tô gostando e não falo, porque daí eu estaria sendo antiético comigo. Mas aí eu também vi que perdi a amizade. Mas foram riscos. Toda hora nós estamos tentando, né? A todo momento, nós estamos colocando. Aqui, É né? a Fran postou aqui o que eu falei hoje no meu history. Que bonitinha, Fran. Sério? No history hoje eu postei sobre isso. Hoje eu estava lendo de manhã sobre isso, que é, na verdade, né, um ditado chinês, na verdade, que diz muito sobre isso. Se você quiser ser feliz por uma hora, né, tire uma soneca. Se você quiser ser feliz por um dia, vá pescar. Mas se você quiser ser feliz por um ano, herde uma fortuna. Mas só que se você quiser ser feliz para a vida inteira, ajude alguém. Porque... Uau, show de bola. Exato, não é maravilhosa essa reflexão? Não é maravilhosa? Sim. Porque todas as vezes que nós estendemos a nossa mão, todas as vezes que nós olhamos para o outro com o único intuito da ajuda, isso se multiplica em nossa vida. Sim. Entende? Essa live mesmo pode estar ajudando pessoas que às vezes não racionalizou. Exato. Naquele estado mental de estar pensando em ciclos, em ciclos, em ciclos e não saiu daquilo. Exato. Todos nós... Você abre várias possibilidades. Todos nós, em algum momento da vida, sofremos por não aceitar a finalização de ciclos. E quando a gente fala, por exemplo, de finalização de ciclos de relacionamento, eu estou falando de todos os tipos de relacionamento. Estou falando de amor, estou falando de amizade, estou falando de todos, de trabalho... Todo tipo de relacionamento. Os ciclos, eles fazem parte do nosso processo. Por quê? Porque estamos no fluxo de samsara, ok? Sim, mas às vezes o término de um ciclo assim pode ser definitivo ou pode iniciar um novo ciclo. Às vezes a pessoa falando num estado de raiva.
Quando você diz a pessoa falando no estado de raiva... Parece que termina e volta, termina e volta. Eu falei, ué, parece um ioiô? Mas aí a gente tem um grande problema. Então, mas aí a gente tem uma grande situação, porque quando existe esse bumerangue de vai e volta, é um não reconhecimento, a não aceitação da dor e da sua vivência, ok? Então, você não teve tempo, ou você não quis, ou você está negando, né, uma situação que você está vivenciando, que você está criando para si mesmo, e você está deixando aquilo permear, ok? Por quê? Muitas pessoas dizem o seguinte para mim: Rê, é muito melhor para mim ficar com alguém que me gera dor, porque perder aquele alguém me gera uma dor ainda maior. Então, quer dizer, essa pessoa que acredita que o outro causa uma dor ainda maior do que todo o caos que ela está vivendo, justamente é uma pessoa que ainda não se ama. É uma pessoa que realmente está vivenciando algo que ela própria cria. Porque quando você não se ama, o outro não tem como te amar. O outro não tem como te valorizar. Não existe. Como você quer estar num relacionamento se você não se ama, se você não se ajuda, se você não se cuida, não cuida da sua saúde, se você não gosta de viver com você mesmo. Porque o Ricardo Frota estava falando, você é a única pessoa que vai conviver com você mesmo até o fim da sua vida. E quem vai ter um relacionamento que vai ser entre você e seus pais, que você vai conviver com eles. As outras pessoas que vão entrar e sair da sua vida, aí ele falou, ou vai vir para destruir, ou vai vir para desconstruir, ou vai vir para construir, ou não vai servir para nada, entendeu? Ou vai vir para aprender, ou para desaprender, entendeu? Eu tava até anotando, eu falei, cara, é tanto cenário que ele falou, que eu fiquei, tipo, maravilhado. Eu falei, cara, se a gente pegasse em cada ponto do que ele fala e colocasse pra vida e falava, em que cenário eu me encontro? E aí você verifica todas as pessoas ao seu redor, os seus amigos, os seus colegas, os seus parentes, em que cenário às vezes eles se encontram quando às vezes não tiveram contato com esses tipos de tópicos de um relacionamento. Porque esses tópicos constantemente entram e saem na vida das pessoas, né? Não é só num término, às vezes durante também entra. Porque durante um relacionamento há também os altos e baixos, há as lombadas nas estradas, né, de cada um. E também parece que é um cenário que vai terminar. Mas às vezes é só maus momentos, é um temporal que veio. E depois volta ao normal. Só que nem todos eu vejo que tem a mesma força, a mesma sensatez de procurar ajuda, ou procurar vídeos, livros, conversar com pessoas de relacionamento que entendem tanto quanto tu, que é praticamente uma coach de relacionamento. Até parece. Eu só compartilho as minhas vivências. Ué, mas já é uma grande expertise no cenário, né? Senão eu não estaria aqui falando com toda essa luz em si. Uma pessoa que todo dia acorda, faz as vibrações, abraça uma árvore, tem todo um know-how de vários segmentos de vida, tem muito a compartilhar com a gente. E é bom que todos nós aprendemos contigo, né? Todos nós temos muito a trocar. Eu cheguei a mandar o áudio para ti, né? Você chegou a ouvir? Não, eu não cheguei a ouvir porque eu não tive tempo hoje, né? Hoje, na verdade, essa semana está uma loucura. Por quê? Porque eu finalizei um ciclo que durante um bom tempo foi de extrema importância para mim, de um relacionamento, mas um relacionamento de amizade. Mas que em determinado momento eu precisei reavaliar essa relação de amizade e entender que o posicionamento, né, dessa pessoa que me acompanhou por alguns anos já não cabia mais para a minha vida, né? Já não cabia mais para a minha realidade. Então, antes que isso causasse uma dor, e aí, gente, entenda bem, tá? Porque pode ter alguém aqui que faça uma avaliação diferente. Eu hoje trago uma outra consciência para a minha vida.
eu reavalio as minhas relações de tempos em tempos, ok? Eu não espero o sofrimento chegar, ok? Esse é o meu olhar para a vida. Eu brinquei ontem, e a Dani, que está aqui na live comigo, e eu brinquei com ela e falei o seguinte: nós não precisamos sofrer. A nossa vida, ela é de felicidade. Entende? Isso é a resposta para o próximo destino? Então, assim, tudo o que eu escolho para minha vida é para gerar felicidade. É para deixar esse lugarzinho aqui, ó, de coração, esse lugarzinho que é tão especial, que gera um dos nossos maiores poderes, que é a intuição, tranquilo, em paz. Então, hoje, eu sempre busco uma consciência do seguinte: tudo na vida tem que ser fácil, tem que ser tranquilo e tem que trazer paz. Nada forçado. Nada. Tem que ser zero forçado. Quando você força uma coisa, quando você empurra, quando te gera sofrimento, quando já te traz aquela sensação de, sabe, parece que você está carregando uma mochila pesada, uma vida nas costas, não faz mais sentido. Está na hora de abandonar aquilo e falar, bom, agora tá na hora de seguir leve. E aí é o momento que entra. Mas, é uma analogia de comparação com os adolescentes apaixonados. Literalmente. Né? Que fazem loucuras por amor, que se entregam totalmente à paixão por aquela pessoa momentânea e que perde o foco da realidade. Começa a fazer coisas, às vezes, fora do comum. Fora do comum. Ou às vezes até se revolta e começa a fazer merda na vida. Né? Eu estava falando com uma professora aqui hoje, né, a Albertina, minha amiga, ela falou: Carlos, você tem que pôr em mente assim, quando você estuda essas coisas, a prática é construir novos hábitos, para você ser saudável, para você fazer uma meditação saudável de uma pessoa que você quer para a sua vida, que você tem que se amar, se respeitar, e às vezes em si as pessoas têm uma baixa autoestima e não tem aquela sensação de merecimento. Né? Aí ela falou assim, ninguém controla as pessoas. Ela pode estar com você e depois começar a gostar de outras pessoas. Natural. E as pessoas... Você não controla, você controla você não controla os outros. Exato. Não é? Exato. Só que tem gente que não admite isso. Tem gente que não fala, não, é minha e pronto. Não. Minha não vai ser mais minha. Gente, nós estamos em transformação o tempo inteiro. O tempo inteiro Sim. Nós estamos nos transformando. Energia. Exatamente, não só energia. As nossas vivências, as pessoas que nós nos relacionamos, os nossos interesses. Entenda, interesse é totalmente diferente de propósito. Ok? Eu mantenho o meu propósito, mas dentro do meu propósito eu posso gerar vários interesses diferentes. Então, assim, nós a todo momento estamos recebendo informações novas, estímulos novos, e nós estamos caminhando, ok? Então, o que eu falo para todo mundo, o para sempre foi uma historinha que te contaram quando você era criança. Disney. Ok? Para sempre não existe nem pra gente. Estamos aqui de passagem, estamos numa experiência física, mas daqui a pouco a gente volta para casa. Entende? Sim. Então, assim, não existe o para sempre. O apego, ele é um engano. O apego, ele é uma ilusão. É uma ilusão que foi inventada... É a mente de autoapreço. Exatamente. Né? Que pega no ego e que a pessoa não quer jogar fora e ela fica alimentando ilusões. E quando perde, se comporta como uma vítima, como uma criança. Né? Sim. Tiraram de mim. Se comporta de um jeito de acordo com a sua maturidade, né? Exatamente. Então, assim, só que quando você gera esse apego, quando você gera essa mentalidade de apreço, você tem caminhos muito delicados. Por quê? Porque quando você gera essa mentalidade, você pode ir para uma depressão. Porque a perda, ela pode ser tão grande... Exatamente. Quantas pessoas? Elas perdem emprego, trabalho, né? Elas perdem o sentido da vida, elas se enclausulam, elas se vitimizam. É complicado.
E como lidar? Porque nem todos têm as mesmas soluções para os mesmos tópicos das dores que a gente está falando aqui. E nunca teremos, porque não tem existe pessoas que uma nunca se fórmula respeitou. mágica. Não existe uma fórmula Não existe, mágica. né? Para Uma cada receita de bolo pronto. Exato, para cada um vai funcionar de uma forma. E como é que a gente sabe como é que funciona pra gente? Testando, Isso é verdade. né? É legal que quando você. São poucas as pessoas que se auto-analisa com ferramentas comportamentais, como que eu sou, como que eu estou e como que eu penso de acordo com a minha vida, tanto profissional, pessoal, afetiva. Se eu sou mais afetivo, se eu sou mais efetivo, porque tem diferenças. Como que eu fui criado pelos meus pais? Se foi muito mais rigidez ou foi muito mais amor? E não só isso. Como que eu controlo? Não só isso. Tudo influencia. Se você foi uma criança mimada, se você sofreu algum abuso psicológico quando você era criança, se você sofreu algum abuso algum abuso físico, se você sofria, né, alguma pressão no colégio, a nossa fase de criança, ela é extremamente importante. Isso é verdade. E tem muitos adultos que não curaram a criança interior, né? Tem muitos adultos em si que estão adultos, mas a criança interior às vezes está abalada psicologicamente. Pode dar uma travada. Dando continuidade aqui, vou aguardar a Renata. Às vezes travou lá o... Caiu. Bom, dando continuidade nas minhas anotações, até aguardar a Renata voltar, ninguém controla as pessoas, não controla os sentimentos das pessoas, né? Opa, pode voltar, Renata. Não carregar, jamais carregar os fardos alheios. Estamos aqui. Isso que minha professora estava ensinando. Opa, voltou? É isso aí. Estava falando aqui as minhas anotações que a professora passou. Eu falei, cara, vou falar disso. Que ninguém controla, tipo, as pessoas, não controla os sentimentos dela. Você tem que saber os seus sentimentos, não ficar carregando os fardos alheios, porque as pessoas num relacionamento querem carregar todos os fardos das pessoas, né? O mal que sofremos é diferente do mal que fazemos em relação ao outro. Tem que deixar as coisas acontecerem naturalmente, nada de pressão, né? Tem que mudar a mente. Daí ela me falou, se você colocar força no sucesso, na superação, na proatividade, nos bons sentimentos, é o que gera resultado, é o que alimenta e muda a sua vibração. E o contrário também. Se você colocar a condição mental na força do fracasso, na tristeza e na baixa autoestima, também vai gerar proporcionalmente a depressão e toda essa angústia, e que também leva à separação. Na verdade, resumindo, é o seguinte, a tua relação é quem você é. Primeiro, a relação com você. Se você se ama, você vai ter uma relação de amor. Se você não se aceita, você vai ter uma relação conturbada. Por quê? Na live anterior... Mas isso é forte. Mas na grande maioria das pessoas, elas não se aceitam. Então, mas na live anterior... Elas incorporam o personagem do outro que está no relacionamento. Então, vamos lá. Olha lá. Na live anterior eu falei o seguinte, eu falei que o outro, ele é um espelho nosso. Olha lá, maturidade não é idade. Perfeito, Fran. Maturidade não é idade. Ok? Maturidade, ela está ligada a vivências. Sim. Ok? Quanto mais eu vivo, quanto mais experiências eu tenho, mais maturidade eu tenho. Ok? Por quê? Porque eu estou me expondo a maiores situações, a muito mais situações. Agora, a gente precisa entender o seguinte. A Carla falou, foca na energia do autoconhecimento. Autoconhecimento é a nossa salvação. Quando eu me conheço, eu permito que o outro seja ele.
Eu não sou perfeita, por quê? Porque eu estou em evolução. O outro não é perfeito, por quê? Porque ele está em evolução. E se nós não entendermos isso, a gente não se permite e nós não vamos estar dispostos nunca a viver algo novo. Nós vamos gerar uma depressão por ficar amarrado ao passado. Ou ao futuro. Ou uma ansiedade, não é, senhor Carlos? Amarrada ao futuro. Agora, sabe... O que eu achei muito interessante, eu vi hoje que você tem que desistir da necessidade de ter razão. Sim. Por qual motivo você quer ter razão? Porque no relacionamento... Não, o Ricardo Frota estava falando, né? De todos esses tópicos. E as pessoas às vezes querem ter razão entre elas mesmas e ambas as partes, mas às vezes elas não se conhecem só pelo fato de não ter um sentimento de frustração. Ela quer manter o controle. Então, ela quer ter essa necessidade. Mas ela não controla o que vai no sentimento do outro em si, né? Ele até falou, ó, achar que o outro é responsável pelo que você sente. Aí você fica brigando e magoando com a pessoa. Mas ela não é responsável pelo que você sente. Você tem que ser responsável pelos seus sentimentos. Ela pode até gerar isso em você, mas você tem que saber se é bom, se é saudável ou não para você. Você sabe qual que é a nossa responsabilidade? Emocional. Essa responsabilidade, ela é nossa. Ok? O outro, ele precisa ter clareza do que eu sinto e do que eu quero dentro daquela relação. Se ele não tiver clareza, cara, ele vai pisando aleatoriamente. Aí tem gente que fala assim, ah, mas eu não sou muito de falar. Não, então, aí tem gente que vira e fala assim, ah, mas eu não sou muito de falar. Ah, mas eu não sou muito não sei do que. Amor, se você está numa relação, você vai ter que dialogar. Sim, mas tem gente que prefere ser submissa ou prefere ficar em stand-by, né? Tá travando aqui. Peraí, alguém contribuiu aqui. Oliver, na vida vamos passar por inúmeras situações que fogem do nosso controle. Mas quando nos conhecemos, fica muito mais fácil lidar com as adversidades. Tudo é aprendizado para a nossa evolução. Show! Tá caindo a conexão da Renata, mas já já ela volta. Um relacionamento com disputa de poder está fadado ao fracasso. Ou agrega, ou não vale a pena. Quando já custa a sua paz, é pesado demais, né? E tem muitos relacionamentos que continuam, né, no fracasso, vão levando com a barriga e não tem explicação, né? Não é fácil lidar com esse cenário, esse tema. Hoje tá puxadinho aqui, hein? Tá caindo aí o seu Wi-Fi? Na verdade, aqui na empresa, aí tem uns lugarzinhos que é mais difícil mesmo. Mas voltemos. A Dani tá falando aqui, ó, um relacionamento com disputa de poder está fadado ao fracasso. Sim. Ou agrega ou não vale a pena. Simples assim. Ué, ou vocês estão juntos, ou vocês não estão. Ok? Tem muita gente que diz o seguinte... Tem pessoas que estão juntos não estando juntos. Exato. Aceitam que o outro impõe. Exato. E, né? cara... Vive sofrendo, vive na dor, não fala que está doendo ou que está se sentindo abandonado para outra pessoa não terminar com ela. Exato. Entende? Companheirismo, troca é tudo. É o que eu costumo dizer e todo mundo fala assim, ah, mentira. Eu falo, gente, presta atenção. O amor não sustenta a relação, ok? O amor não mantém a relação. Sabe por quê? Porque eu posso te amar. Eu posso ser... Cara, não. E não só isso. Amor mesmo, de sentir. Só que não é o amor que mantém a relação. O que mantém a relação é propósitos semelhantes, ok? Companheirismo e disposição. Porque eu posso te amar, só que o amor, ó o que eu gosto de dizer, e aí você fala toda vez pra mim, o amor não é esse que vendem em comerciais, ok? O amor genuíno, o amor verdadeiro, ele é livre. O amor,
ele deixa o outro ser exatamente como ele é, certo? Sim. Em comunhão. Então, nós só vamos manter uma relação que estiver em comunhão com o meu propósito. Não adianta, o cara, a garota, a mulher, o homem, ele pode ser muito diferente de você. Mas quando o propósito é semelhante, cara, entra no tal. Entende? Liga, você né? entra no fluxo da vida, no fluxo das coisas. Sabe, nem sempre existe algo que a gente fala que é o seguinte, que está dentro do tal e dentro desse olhar do fluxo de tudo que existe, do fluxo das coisas, que é o agir e o não agir. Agir dentro de uma relação, exato, agir dentro de uma relação é você colocar sempre à disposição, né? É você olhar para o outro em presença. Ok? Quando eu estou com você, eu estou com você. Nós estamos dividindo uma vida, nós estamos compartilhando os nossos sentimentos, os nossos segredos, a nossa verdade. Né? A mesma missão, igual a missão da empresa. Exatamente. Só que o não agir, ele está ligado. Aqui. Ó. Acho que a Fran, Rodrigo. E o livro do Augusto Cury diz: o amor é construído por admiração, respeito, parceria e muitas outras coisas. Te falo mais, Fran, o amor é inspiração. O outro, ele tem que te inspirar. Você tem que olhar para ele e falar, cara, essa pessoa me inspira a ser melhor. Disposição para amar e consciência. E consistência nos propósitos. É isso, Rô. Exatamente. Caraca, o pessoal tá balando. Você entendeu? Sabe, olha lá, a sintonia numa relação te traz paz e alegria de seguir junto. É isso. É nos momentos desafiadores, porque eu não gosto de falar momentos difíceis, tá, gente? Porque para mim problema não existe. O que nós temos são desafios para que possamos nos tornar pessoas melhores e mais capacitadas. Então, assim, nos desafios, você sabe que você tem uma mãozinha para segurar, que vai sorrir para você e vai falar assim, meu bem, eu tô aqui. E como lidar quando as pessoas não sabem se é um amor ou uma paixonite? Então, porque amor e paixão é totalmente diferente, né? Sim. Até existe uma combustão química no nosso organismo, né, de dopamina, sobre essa questão da paixão. Nós ficamos apaixonados no máximo durante 2 anos. Depois disso, vem para essa questão do amor. Por que tantas relações acabam aí? Porque as pessoas não conseguem acompanhar essa transformação. Existem pessoas, por exemplo, existem pessoas que são mais... gostam de mais emoção, né? Essas pessoas que gostam de sentir essa coisa louca, esse... né? Pegação, sexapio. E as pessoas não conseguem transmutar, elas não conseguem transformar. Quando vê as coisas acalmando, sabe, maré calma, tranquilo. Sim, quando o mar tá sem onda, já tá lagoinha. E isso acontece até com os famosos, né? Dependente da... Com todos nós, com todos nós. Não, com eles não acontece, eles têm dinheiro, com eles não tem problema nenhum. Exatamente. Olha lá, eu estou aqui, não resolvo nada, mas eu estou aqui, exatamente. Companheirismo, a mãozinha aqui com você, é exatamente isso, sabe? Eu posso não te... Cara, eu posso não te encaminhar no processo, porque nem sempre o teu parceiro, a tua parceira, ela vai ter uma ação ativa dentro de um desafio seu. Ok? Porque às vezes, cara, às vezes o nosso desafio, ele é pessoal. Isso é verdade. Aí... As pessoas vêm com as crianças interiores não curadas. Exatamente. Às vezes vem com criação. Os pais não são perfeitos. E em Deus os pais... Nossos pais não são heróis. Ok? Filho, meu filho tá na live. Meu filho tá na live. Filho, mamãe não é heroína, não é mesmo? A gente conversa muito sobre isso.
Porque os pais... Não, mas tem filhos que pensam que os pais são heróis, que é a mamãe que vai criar um relacionamento com o marido dela. Exato. Né? O cara às vezes fica debaixo da saia da mãe ainda. E a mãe que controla o relacionamento, às vezes o relacionamento termina por causa da mãe. Exato. Que a mãe mima demais. Exato. Né? Ou adultos que não foram criados para a vida, não sabem lavar, passar, cozinhar. Tudo a mamãe fez, tudo o papai fez, tudo deu de tudo, aí vai num relacionamento e quebra. É tipo Sabe uma qual... empresa não planejada. Então, mas aí existem dois caminhos, ok? Primeiro, filhos machistas foram criados por mãe machista. Ok? Já começa por aí. Uau. Exatamente. Filhos machistas foram criados por mães machistas, que permitiram que em algum momento eles recebessem esse tipo de informação. Tá? Segundo ponto que eu acho muito importante a gente sempre colocar quando a gente fala, por exemplo, de imaturidade. Ok? Eu convivi com uma pessoa, um casal de amigos, que ele não gostava de fazer nada, ela não gostava de fazer nada. Ok? Ficava louça na pia uma semana, casa suja, enfim, uma loucura. Até que decidiram contratar uma empregada para limpar a casa uma vez por semana. Até que decidiram começar a fazer terapia. E aí a primeira pergunta da terapeuta foi qual? Sei lá, não imagino. Vocês se conhecem a que ponto? É complicado. Em que momento? Porque, desculpa, gente, relacionamento é acordo o tempo inteiro. É verdade. Entende? Relacionamento é acordo o tempo inteiro. Você está fazendo acordo a todo tempo. Entende? Então, assim... Eu ouvi o palestrante falar, ele falou, muitos casais terminam por causa das finanças. Exato. E aqui, praticamente, o que eu estou te ensinando é investir em ações. Mas quando vocês investem em ações, vocês têm uma educação financeira. O casal vem, tipo, eles sabem fazer a governança corporativa da casa, fazer a administração da casa, vai saber as tarefas de quem vai executar o quê durante a relação, quem vai levar os filhos para a escola, quem não Exato. vai, quem vai... Isso são acordos. Quem vai pagar gente, tem tarefas, não fica um jogando pro outro. E quando... E aí que gera as brigas, né? E aí gera os o términos. cotidiano, bombardeia. O cotidiano bombardeia. Entende? Então, assim, nós, enquanto seres, pessoas, gente, autoconhecimento. Você tem que se conhecer para estar dentro de uma relação. Porque você não se conhece e você está dentro de uma relação que você também não conhece o outro profundamente. Nós temos uma característica que nós vestimos uma máscara para a sociedade. Não. A maior parte das pessoas veste uma máscara para a sociedade. Sério? A maior parte das pessoas. Tipo casal de Facebook. Exato. A maior parte das pessoas... Não, você veste uma máscara para o teu parceiro, você veste uma máscara para a tua parceira. Ok? Ó, tem gente falando aqui, ó. A Dani falou, esse é nosso desafio interior. Quem está de fora não consegue se aliar se a pessoa permitir, se abrir para o novo. Porém, o novo assusta a maior parte das pessoas. O novo ainda não dominamos. Dani... Olha que gostoso falar sobre isso. Nós não dominamos nada. Isso é nada está no nosso controle. Nada. Os meus planos, tudo que eu projeto hoje, ok? Você vai morrer amanhã na esquina. Projeta tanta Perfeito. coisa, né? Atravessei fora da faixa, o carro pegou, acabou. Ah, isso foi o destino? Gente, temos uma hora marcada para ir para casa. Não existe acaso. Tudo que acontece na sua vida, tudo que acontece nesse momento é exatamente o que tinha que acontecer. O pessoal tá participando Nossa, aqui. Nossa, olha a galera aqui, ó, muito. Ó, a Carlinha. Eu conheço a história da Carlinha porque a Carlinha trabalhou comigo e é um exemplo de superação. Cara, ela é maravilhosa. Tenho 3 filhos, todos sabem cozinhar, arrumar a casa, lavar roupa, a casa é de todos, todos têm que cuidar. Filhão, mamãe fala isso pra você, né? A casa é uma comunidade, todo mundo tem que cuidar dela. É assim que funciona.
Sim, sim. Por isso que alguns casais que às vezes foram mimados desde pequeno, né? Tanto homem como mulher, às vezes não dá certo depois quando tá debaixo do mesmo teto. É. Mas eu posso te dizer, se tiver alguma mãe aqui, né? Tem eu, a Carlinha e tal, não sei se tem mais. Eu olho para os meus filhos e digo o seguinte: eu não quero que vocês cresçam homens. Eu quero que vocês cresçam pessoas de bem. Eu quero que vocês, quando vocês olharem para mim, vocês olhem e falem, cara, essa é a melhor mãe que eu pude ter, porque ela me ensinou o que tem de mais precioso na vida, que são os valores humanos. Bacana. Entende? E esse tipo de criação que a Carla falou, tem que lavar louça, porque isso é de menino, isso é de menina, tem que não sei o quê. Cara, isso tá dentro dos nossos valores humanos. A nossa casa é o nosso bem, é o nosso recanto, é o nosso lar. Estamos lá porque assim foi determinado. Existe um propósito para a nossa permanência naquele lugar. Quando nós limpamos a casa, a gente não está só tirando a sujeira ou a bagunça. Nós estamos trabalhando a energia do local. Limpando a energia do local. Exatamente, você está permitindo que as coisas fluam. Temos que brigar com os nossos desejos imediatos. Cadê? Quem falou? Rodrigo. Tem pessoal falando aí, uma porrada de texto aqui, ó. A participação tá grande. Muito bem, gente. Vamos participar mesmo. A Dani falando aqui, ó. É sua amiga? Dani, isso eu sei, porém as pessoas têm a falsa sensação de ter poder sobre aquilo que já conhecem e sabem lidar. Na verdade, sabe o que isso se chama, Dani? Zona de conforto. Ok? Procrastinação, né? O que eu sei fazer onde eu estou há tanto tempo e não quero sair dali, é porque eu estou acostumada à minha zona de conforto. Aquele sofrimento se tornou uma zona de conforto. Eu me acostumei a sofrer. Olha que louco isso. Tem gente na relação assim, Tem gente, você costuma sofrer. Tem milhões de pessoas. Não, tá? Tem milhões de pessoas. Tem um monte de gente eu fui uma dessas pessoas. Na sofrência. Eu fui uma dessas pessoas. Geralmente eu vejo, às vezes, até minhas amigas, pô, mas ele não me assume, eu tô com ele há tempos e ele não se apresenta aqui, não quer vir em casa. Tipo, começa a forçar pra ficar um negócio mais sério, aí o cara espana e vai embora. Né? Ou até quando tá um tempo a mais, a moça quer casar e o cara não quer. Aí não tá em comum acordo. Então, né? o que que tá... Mas o que que tá faltando aí? O que que tá faltando aí? Tá faltando diálogo. Ué, eu preciso alinhar os meus interesses, meu amor. Você me corresponde? Você tem o mesmo interesse que eu tenho? Cara. Porque às vezes a pessoa não tem interesse, mas tá com ela, então ela não quer estar sozinha, né? Exatamente. Mas não tem o mesmo interesse. E aí? Vai sofrer. Uma hora ou outra vai remontar. Então, vai dar briga. Mas por quê, Cá? Por quê? Porque o nosso cérebro, ele nos sabota a todo tempo. Ok? O nosso cérebro, ele cria informações para que a gente se mantenha nessa zona de conforto de dor. E ele busca... Gera confusão, angústia, pensamentos excessivos. Exato. Né? E ele busca informações... Controlar o tempo. E eu posso te dizer, ele busca informações de quando você é lá, criança. Ok? Olha, ela está acostumada, é esse tipo de situação que ela está acostumada a viver. Então é isso que eu vou trazer. Então, mas ela tem que estar no estado de presença dela, conhecendo ela e os propósitos e as missões e os valores que ela Exato. quer. E a pessoa só vai transbordar. Mas quando a pessoa não sabe estar no estado de presença, no encontro de almas em si, ela está num relacionamento que ambos estão, mas não estão. Então, porque não se comunicam. Tudo bem, só que você não concorda comigo que quando, por exemplo, eu tô na expectativa... O grande erro da humanidade, expectativa. Por quê? Porque a expectativa é o que eu coloco para futuro. Cadê o futuro? Alguém me mostra onde está, por favor? Que eu não estou vendo, eu só estou vendo este momento aqui. Isso é verdade. Tem gente escrevendo aqui, ó, Renata.
A Fran, tem gente que ainda acha que não merece o melhor, se acomoda com esse tipo de situação. Veja bem, Fran, você falou a total verdade, sabe por quê? Tem gente que se acostuma com a dor e diz o seguinte: melhor ficar aqui com essa dor do que, eu tenho preguiça de conhecer gente nova. Eu tenho preguiça de viver uma vida nova. E mal sabe a vida maravilhosa que a espera. A Zil. Oi, Zil! Meu, nunca pensei nisso, que a gente se acostuma a sofrer, simplesmente porque está com medo de sair da sua zona de conforto. Pois é, Zil. É exatamente isso. Oi, Helenzinha! Ó, é a pessoa que se acostuma com migalhas. Você sabe o que eu falo sobre migalhas? Vamos entrar num ponto muito delicado? Pode falar. É mais ou menos assim, quem eu quero na minha vida e quem eu não quero na minha vida, quem eu quero que vá embora. Primeiro... Só que tem gente que fala, não quero que vá embora, eu me acostumo com um pouco. Pois é, mas existe algo muito mais importante aí, tá? Primeiro, diga. O que eu quero para a minha vida vem depois do quem eu sou. O que eu me reconheço. Peraí, repete que tá forte. Repete isso aí que travou aqui, o tico e teco. Antes de vir quem eu quero para minha vida, tem que vir a pergunta, quem eu sou? Qual que é o meu reconhecimento de merecimento? Qual que é a minha linha? Mas as pessoas nem sabem quem elas são e o que elas querem da vida. Aí o que você vai querer, meu amor, o que você vai receber? Então, mas aí tudo é energia, ok? Eu atraio o que eu vibro. Se eu vibro dúvida, eu vou trazer uma pessoa com mais dúvida do que eu. Se eu vibro certeza, eu vou trazer uma pessoa com muito mais certeza do que eu. Show! É simples assim. Gente, a conta, ela é fácil. Entende? A conta bate a todo momento. Quando eu tenho o reconhecimento de quem eu sou, de qual é o meu merecimento, aí sim eu consigo dizer quem eu quero ao meu lado. Vai aparecer pessoas que você não quer ao seu lado? Claro que vai, porque a mente te sabota. Ó, a Fran acabou de falar, a mente sabotando. Exatamente. A mente te sabota. O que você tem que fazer nesse momento? Olhar e dizer o seguinte: esse tipo de pessoa eu não quero, eu não aceito. Entende? Forte. Ó, a mente sabotando, te causando medo do que pode vir. Aí o medo de se arriscar, fica parado, estagnado numa relação frustrada. E aí, quantos não estão assim? Então, e aí vamos falar do seguinte. Todo mundo falando o seguinte, porque tem medo do novo, porque tem medo de não sei o que lá, porque tem medo de não sei o que lá. E as pessoas, por exemplo, atribuem a felicidade ao futuro. Eu vou ser feliz quando eu casar, eu vou ser feliz quando eu tiver um conversível, eu vou ser feliz quando eu tiver com milhões na conta. Cara, o Dani falando aí, ó. Os semelhantes se grudam, ok? Você atrai os semelhantes. Não existe os opostos se atraem, gente. Todo mundo diz isso, sabe por quê? Porque é aquela questão do tipo... Não, é aquela questão do tipo, essa pessoa é tão diferente de mim. Sim, nos hábitos ela pode ser diferente, mas a energia dela é semelhante à tua. Pessoas de energias diferentes não ficam juntas. Não tem como, elas vibram de forma oposta, são polaridades diferentes. É complicado, ó, Rodrigão, ó, sempre deixando para ser feliz no futuro. Entendeu? Exatamente. E por que eu não posso ser feliz agora? Cara, eu acordo todo dia de manhã... Mas elas não sabem ser gentil com elas mesmas. Tem gente que estava aqui na live, tem gente que estava aqui na live semana passada, né? E eu falei sobre isso. Eu acordo de manhã dizendo o seguinte: hoje é o melhor dia da minha vida e nada pode mudar isso. Sabe por quê? É agora que eu tenho, amor. É só agora. Eu só tenho agora. É o presente momento, é o estado. Entende? Então, tudo que eu fizer agora vai ser o reflexo para o meu futuro. Qual que é o tipo de futuro que eu quero? É esse futuro de ansiedade? É esse futuro de dor?
É esse futuro de dúvida? Não. E quantos não estão assim, A né? maior parte é o mal da humanidade, a Elas não ansiedade. estão acordadas, tipo assim, estou acordado ou está em transe? Está com pensamento em vários cenários do futuro ou do passado, mas ela não está no presente momento, no aqui e agora. Hoje eu ouvi do palestrante dele falando, ó, só você estará com você até o fim da sua vida. O processo é sobre você e o seu caminho, não o caminho da outra pessoa. E tem pessoas que às vezes espanam quando terminou um relacionamento e tá vivendo o caminho da outra pessoa ainda. Tá esperando, né? A vida não é uma sala de espera. A gente continua aqui, Você ó. tem que viver O carro continua andando. O carro continua andando. Mas quantos não pararam? Né? A pessoa saiu da minha companheira, meu guia, não sei mais para onde ir. Cara, vai a pé. Vai caminhar. Vai ver novas pessoas, novos horizontes. Vai sentir o vento. Lembra que a gente falou das fases do luto, né? E cada pessoa, sim. obviamente, cada pessoa tem o seu tempo e cada pessoa vai vivenciar de uma maneira o seu luto. Uma das coisas que eu acho muito importante a gente sempre falar é o seguinte: quando essa dor, ela paralisa a sua vida, é porque você já não consegue mais se curar sozinho. Mas aí a pessoa não sabe pedir ajuda. Então, aí você precisa de ajuda. E às vezes precisa de profissionais que ajudam, mas ela não sabe Exato, pedir ajuda. por isso que eu estou falando. Exato. Não sabe pedir ajuda porque ela não é humilde. Mas por isso que eu estou falando isso aqui. Porque assim, tudo que te paralisa, ok? Tudo que te paralisa, que não te deixa mais ter nenhum tipo de ação, que você se entrega, é porque você já não consegue mais resolver sozinho. É porque você já não consegue mais caminhar sozinho. E aí você precisa levantar a sua mão e falar assim, olha, eu estou precisando de ajuda. Me ajuda aqui. Gente, pedir ajuda é uma das coisas mais lindas que existem. Sabe por quê? Toda vez que você levanta a mão e fala assim, me ajuda aqui, você está dizendo o seguinte para o universo. Universo, eu resolvi reagir. Então, vem cá e move tudo ao meu favor. Show isso, hein? Entende? Todas as nossas ações, ela tem um impacto no universo. Todas as nossas ações, ela tem um impacto coletivo no mundo. A nossa presença, ela é importantíssima para o mundo. Nós temos bilhões de habitantes e todos esses bilhões de habitantes, eles estão aqui por um propósito. Todas as vezes que você levanta a mão dizendo eu preciso de ajuda, é quando você diz para Deus, Deus, chegou a hora de exercer o meu propósito. Porque depois da dor vem a descoberta. Sim, sim. E sempre tem quem vai te ajudar, né? Eu estava falando com a Albertina na live anterior sobre constelações familiares, quando alguém é expulso de uma família ou de alguma entidade religiosa, sempre alguém que vai te colher lá na frente. Você já ouviu? Vai ver para quem foi expulso, né? Gente, existe algo que eu gostaria que vocês recebessem com muito amor assim no coração de vocês, que é o seguinte: o universo, Deus, ele te traz absolutamente tudo que você precisa, necessita e deseja nesse momento. Nem mais, nem menos. Nem mais, nem menos. É forte isso. Entende? Você sempre vai receber ajuda. Sabe aquelas coisas boas que você diz assim, você está pensando em alguma coisa, você está pensando numa pessoa, e de repente essa pessoa aparece, de repente essa pessoa manda mensagem, de repente essa pessoa liga, é porque o universo ele já te mandou a seguinte mensagem: olha, hoje você precisa se conectar com essa pessoa.
É forte, é Nós forte isso. recebemos do universo absolutamente tudo. Por isso que eu digo o seguinte, e eu falei isso também na outra live, todos os nossos encontros, eles são muito especiais e eles devem ser honrados. Até as pessoas que você encontra, por exemplo, no ônibus, numa padaria. Porque... Sim, são encontros de espíritos, né? Encarnados num corpo que é a vestimenta. E às vezes, um dia vai embora. e às vezes a gente precisa simplesmente cruzar a nossa energia. A gente precisa simplesmente estar ali, naquele momento, para fazer com que algo se manifeste. Porque... Mas o estado de presença, nem todos sabem estar no presente momento. Mas, viver dói então, para algumas mas pessoas. eu vou te dizer uma coisa. Você sabe que para algo se manifestar, a gente precisa de uma energia semelhante, né? Às vezes a gente está num ônibus lotado. Vou dar um exemplo assim. Vou trazer aqui. A gente está num ônibus lotado. E tem uma pessoa ali que quando ela saiu de casa, ela fez um pedido para Deus. Ela fez um pedido para o universo. E Deus vai atender aquele pedido prontamente, porque todos os nossos pedidos, eles são atendidos. Ah, quem quiser, leia o seguinte livro, Peça e Será Atendido. É exatamente assim. Aí, anota aí, Fran. Peça e será atendido. Então, assim, você vai pedir e você vai ser atendido, ok? A gente precisa elevar a vibração daquela pessoa para que o pedido dela seja aceito. Ele coloca no mesmo local pessoas de vibrações elevadas para que a energia dela se eleve. Canalize. E o pedido ela tem que dela... estar numa vibração Você forte. tem que estar, né? A todo momento. Sim. A todo momento. Mas a todo momento, mesmo que a gente queira estar, às vezes a gente acorda um pouquinho depressivo, pensamentos às vezes que vêm de destrutivo, porque nós somos seres humanos. Claro! Nós somos falhos, nós não somos 100% certos em tudo e luta. Claro! Eu dividi com você, tempo. eu falei para você hoje que essa semana foi uma semana muito desafiadora para mim. Eu vivi momentos muito desafiadores, porque eu tenho uma consciência de coletivo muito grande e uma pessoa em específico, eu gosto muito, passou por uma situação essa semana e isso, obviamente, mexeu muito comigo. Muito. Só que hoje até eu falei isso para ela, que é o seguinte, quando nós não aceitamos, nós impedimos o universo de fazer o trabalho dele. Quando nós aceitamos uma situação, a gente abre as portas para que o novo, para que as oportunidades se manifestem. Uau. É a grandiosidade da aceitação, da presença de Deus em absolutamente tudo. É a consciência divina atuando. E o universo é maravilhoso, Ele né? cara. Não tem como arrumar com o Não universo. tem. Se o Criador falou, vai para a direita e a pessoa quer para a esquerda, ela vai quebrar a cara. Ela pode ir, mas ela vai vir toda dolorida, toda machucada. Tem que seguir o que o universo está destinando. Sabe o que eu falo? E as pessoas querem ir para lá, elas querem ir no lado delas. Sabe o que eu falo? Que, cara, Deus é tão bonzinho, o universo é tão maravilhoso, ele trabalha tão bem, né, na função divina do nosso Criador, que ele vai mostrando pra gente gradativamente. Então, assim, a gente está indo por um caminho, saindo com uma pessoa, num relacionamento que não é para ser. Aí ele vai e coloca um grãozinho no caminho e fala, não, minha filha vai enxergar e vai perceber. A gente dá uma tropeçadinha e fala assim, foi pequenininho, não foi nada, vou continuar. O universo vira e fala assim, poxa, ela não viu. Eu acho que vai finalizar daqui a pouquinho. Eu inicio tá outra, bom, tá? Fechou. Pode ser? Pode. Aí... Porque já deu 19, super 19 já? aqui. Então vai finalizar daqui a pouquinho. Aí,
ele vai e coloca uma pedrinha um pouco maior para ver que se você enxerga. Entende? Caraca! Aí, se você não enxergar, ele vai colocar uma maior. Se você não enxergar, ele vai colocar outra maior. Se você não enxergar, ele te tira da sua zona de conforto com um facão. E é aí, 30 segundos. e é aí que gera dor. É aí que gera aquele sofrimento de estourar Faca o na coração. caveira. Caraca, velho. É fogo isso aí. Entende? É o que a gente chama Entendi. de vamos pro fundo do poço. Quer dar uma pedrada na cabeça, Não, a Ellen olha falando. lá.